Tirar aqui a pauta e trazer o nosso próximo convidado, que é Procurador da República, Emanuel de Mello. Seja muito bem-vindo ao ICL, bom dia. Bom dia, Vivian. Obrigado pelo convite. William, César, é uma honra para mim estar aqui com vocês. Estou à disposição para a gente conversar sobre questões voltadas ao autoritarismo brasileiro e legados da ditadura militar. Eu também sou professor, pesquiso esse tema aqui na UERN, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Sou mestre e doutor, estou me apresentando, que é a primeira vez que eu estou aqui com vocês, né? Eu sou mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Ceará e busco realmente na minha atuação, pelo menos desde 2019, William, César, Vivian, busquei muito levar a sério esse processo que na academia a gente chama de erosão constitucional, esse ataque, né, à democracia brasileira que tendeu ao golpe de Estado, que para a gente que estuda isso na academia, no direito, que é o meu campo, né, não era surpresa nenhuma essa tentativa de golpe que aconteceu. Tentei atuar contra isso desde 2019 e fui punido pelo CNMP, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, né? Que eu gostaria muito de detalhar aqui essas questões, se vocês me permitirem, mas estou à vontade aqui, à disposição para responder as perguntas. Não, super importante, obrigada por essa apresentação. E, na verdade, até para trazer aqui para a nossa audiência, a gente convidou hoje para essa conversa, né, o Procurador da República em Mossoró, no Rio Grande do Norte, o Emanuel de Mello, porque é isso, ele é alvo de um processo administrativo disciplinar e de uma pena de censura imposta pelo Conselho Nacional do Ministério Público devido à sua, abre aspas, atuação ideológica. A gente vai explicar aqui depois ouvi-lo. Isso porque, entre outras medidas, ele tentou impedir a nomeação na Universidade Federal Rural do Semiárido de uma reitora que havia promovido uma homenagem ao ditador Arthur da Costa e Silva. Ele também atuou contra o uso da Agência Brasileira de Inteligência pela mesma universidade para monitorar uma estudante. Emanuel de Mello também defendeu o aprimoramento da formação da magistratura e do Ministério Público com a inclusão de noções básicas de direitos humanos aos futuros juízes, promotores e procuradores. A justificativa era baseada no mau exemplo do então juiz Sérgio Moro durante a Lava Jato. A atuação contra ele chama de... A atuação contra o que ele chama de entulhos da ditadura rendeu os processos que o procurador agora busca anulação no STF. Só para trazer aqui rapidamente também um pouquinho mais de contexto, a gente costuma ouvir sempre aqui dois juristas muito respeitados, né? O Lênio Streck sempre está aqui com a gente, o Pedro Serrano também, e aí eu vou trazer aqui um pouco para vocês o que diz o Lênio Streck sobre sobre esse processo, né, que o Emanuel é alvo. Ele fala que ele foi vítima de atuação abusiva e o professor Pedro Serrano sustenta que o Emanuel de Mello Ferreira atuou de forma plenamente regular nos respectivos procedimentos preparatórios e que culminaram no ajuizamento das respectivas ações ou medidas judiciais. Agora sim, queria que o senhor explicasse para a gente, por gentileza, em que pé estão essas ações. Pois não, muito obrigado, Vivian, pela apresentação e pela pergunta. Isso tudo iniciou em 2019, logo no início do governo Bolsonaro. Eu fui o primeiro procurador da República que tentou realmente responsabilizar aspectos, né, autoritários daquele governo, logo ainda no início, né? Em maio de 2019, eu ajuizei uma ação civil pública, que a gente chama, né? Em face do ex-ministro da Educação, o Abraham Weintraub. Eu sustentei que ele estava cometendo danos morais coletivos à universidade, aos estudantes, aos professores, por conta daqueles ataques que ele fazia, chamando de balbúrdia, ou até o corte, né, no financiamento que tinha feito. E iniciou daí, né? A partir desse momento eu entrei na mira desses grupos, né? Ele, o ex-ministro, né, me expôs, o Abraham Weintraub me expôs no Twitter na época, né? Colocou meu nome lá com um ofício que eu tinha encaminhado nesse contexto que eu estava apurando da Lava Jato, que foi já o outro caso que você mencionou, né? E aí começou a série de ataques na internet, né? Muita injúria, calúnia, difamação, linchamento virtual mesmo, né? Até ameaça, né? Isso tudo estou só contextualizando com mais esse elemento, né, para saber como eu cheguei na mira dessas pessoas, né? Eu representei a Polícia Federal, para a Polícia Federal apurar esses crimes, né? Eu nunca recebi resposta nenhuma, nunca teve nenhum tipo de responsabilização dessas pessoas que praticaram esses crimes contra mim. A gente entende muito bem, eu sempre digo isso para os meus alunos, né? A gente entende porque que o Supremo Tribunal Federal instaurou o inquérito das fake news, porque que ele tomou tanta dianteira assim, né? Porque prática parecida
que contra essa que aconteceu comigo, né? Aconteceu com os ministros do Supremo, né? Só que eles, né, realmente tiveram essa medida protetiva que foi o inquérito das fake news, com todos os problemas que a gente pode sustentar, mas foi um dos inquéritos, né, que conseguiu de alguma forma, né, pelo menos em relação ao Supremo, né, frear essas práticas, né? E aí eu continuei, né? Eu não me intimidei, apesar de ter sido muito sofrida realmente a reação, as consequências, né? Mas eu não parei, né? E aí, em 2020, o presidente Bolsonaro indicou a professora Ludmilla para ser a reitora aqui dessa universidade, a UFESA, que você mencionou, Vivian. Ela foi a terceira colocada na lista, na consulta, né, que faz a comunidade acadêmica, né? Não indicou o primeiro, né, colocado. Eu entendi que isso era inconstitucional, entendi que era inconstitucional com base em voto, por exemplo, do ministro Edson Fachin, na ADI 6565, que ele sustenta exatamente essa mesma tese, ó, que eu sustento, e eu estou deixando claro, ó, que eu segui precedentes, ou pelo menos votos, de ministro do Supremo, né, e me acusam, como você mencionou, de ser ideológico, né? Os ministros do Supremo também são, então, ideológicos, né? Porque, eu repito, o que afasta muito, que eu tenho a consciência tranquila e sustenta a correção da minha atuação, né, é sempre essa pesquisa que eu fiz, doutrinária, acadêmica e de precedentes do Supremo, né? Mais evidente ainda no caso da Lava Jato, né, que eu vou já mencionar, né? E aí, dentre outros fatos, na indicação teve esse, muito grave, talvez o mais grave, como você mencionou, né? A reitora descumprindo a recomendação da Comissão Nacional da Verdade, descumprindo uma norma interna da universidade, do console da própria universidade, descumprindo a recomendação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do MPF, colocou lá o quadro do Costa e Silva na reitoria e ostentou em redes sociais, né? Num claro intuito provocativo e intimidatório realmente, né? Eu sustentei isso como um dos elementos para pedir a suspensão da nomeação dela, né? O juiz disse que o Costa e Silva, César, era um personagem só controverso da ditadura, o juiz falou assim, né? Personagem controverso, né? Um criminoso contra a humanidade foi classificado só como personagem controverso da ditadura, né? Sendo que eu expliquei muito bem quem era o Costa e Silva na minha petição, muito bem, mais de 30 páginas, explicando muito bem quem foi o Costa e Silva, né? E aí foi um dos elementos, né? Disseram que eu estava com perseguição ideológica em relação a essa reitora, né? Mas não parou por aí, né? Eu não me intimido, realmente, né? No ano seguinte, em 2021, a reitora estava numa discussão com a aluna Ana Flávia, uma líder da academia aqui, da universidade, aqui, um estudante, né? Ela é até amiga da corte nessa ADI 6565, a Missicuri, que a gente chama, né? O ministro Fachin aceitou ela como amiga da corte, essa aluna, a Ana Flávia. A Ana Flávia criticou muito a nomeação dessa reitora na época, né? E a reitora tentou criminalizar o discurso dela, instaurou inquérito policial contra ela, dizendo até que ela integrava uma associação criminosa por ser do DCE. Esse era o nível das pessoas aqui, né? Das lideranças na época do governo anterior por aqui, né? E aí esse inquérito veio para mim, né? Eu arquivei esse inquérito com base na liberdade de expressão, na proteção à liberdade de expressão, que ela tinha toda a legitimidade de fazer essa crítica, porque o presidente Bolsonaro não tinha respeitado a gestão democrática do ensino ao não nomear o primeiro colocado na lista para reitor. Foi arquivado e mesmo assim, né, foi arquivado e foi homologado. Quando a gente arquiva, né, um procedimento, tem que ir para as câmaras, né, no Ministério Público Federal, né, César, lá em Brasília. E a segunda Câmara de Coordenação e Revisão, a relatora foi a doutora Luísa Fischheisen, né, subprocuradora-geral da República, homologou, disse que estava certo o que eu fiz, pois mesmo assim, de novo, foi acusado, né, de atuação ideológica, né, mesmo com a atuação tudo completamente regular, né. E aí, em 2021, a reitora, nessa discussão com a aluna, né, na internet, pegou e sugeriu que a ABIN monitorasse a aluna, numa conversa no Instagram, né? Desse jeito lá, colocou o arroba, né? A ABIN, como se fosse chamando a ABIN para conversa lá no Instagram, né? E aí, a aluna ficou com medo. Vamos lembrar que o Supremo, nessa data aí, César, Vivian, nessa data aí que a reitora fez isso, o Supremo já tinha julgado a DPF 722, que é aquela que disse que a ABIN estava sendo utilizada em desvio de finalidade, porque estava fazendo dossiês, né, contra grupos opositores ao governo, né? Ou seja, já tinha potencialidade lesiva, como a gente chama no direito, né? Porque estava já claro
que tinha um risco de a ABIN ser utilizada dessa forma, não era certeza que a ABIN faria isso nesse caso, mas o risco havia comprovadamente, né? Então tinha a potencialidade adesiva da ameaça, ela representou, a estudante representou para o MPF, porque esse crime de ameaça, a gente só pode agir, eu só posso agir se tiver a representação da vítima, né? Ela representou, veio para mim, distribuição regular na Procuradoria, que eles sempre me acusaram também de fraudar a distribuição, o que é impossível de fazer, né? Teve já correção extraordinária que eu mesmo pedi para o Ministério Público Federal para dizer que eu era inocente, porque eu sabia que era inocente já, né? E veio distribuído aleatoriamente para mim, ajuizei a ação penal pelo crime de ameaça contra a reitora, transcrevendo na denúncia o precedente do Supremo. Aí como é, né? Eu pergunto assim, indignado realmente com o CNMP, como é que me acusa de atuação ideológica se eu estou me baseando em precedentes do Supremo? No STF, claro. Procurador, exatamente. E tem uma questão aqui que eu acho pertinente formular para o senhor, que é o seguinte: com base nisso tudo que o senhor acabou de nos relatar, né, um resgate cronológico desse nível de abuso, de autoritarismo por parte do bolsonarismo, contaminando mesmo as nossas instituições nacionais. Como o senhor vê esse processo hoje? Como agora, com mais de 2 anos de governo Lula, ainda existe algum nível de contaminação desse autoritarismo bolsonarista no Ministério Público Federal e em outras instituições às quais o senhor se refere aqui hoje? Ou o senhor acredita que hoje esse processo já está mais resolvido? Muito boa sua pergunta, César. Como eu mencionei, eu acho que o conhecimento liberta, por isso é que eu estou aqui falando com vocês hoje. Eu sou professor também e pesquiso esse tema. Quando eu falo agora, eu vou responder a tua pergunta, eu ainda queria voltar antes um pouquinho na ação da Lava Jato, que ainda faltou uma. Por favor. Mas eu vou logo responder a tua indagação, brilhante indagação. Eu pesquiso esse tema, até o meu livrinho está aqui atrás, publicado pela editora Contracorrente, que muito me honrou com a publicação. Minha tese de doutorado, eu pesquiso isso, né? Então eu posso falar com algum conhecimento, que a gente está sempre estudando, aprendendo, é claro, né? O Poder Judiciário e o Ministério Público nunca passou devidamente, César, por o que a gente chama de justiça de transição, não passou, né? Não passou. Fala-se muito que é um resquício da ditadura militar a existência da justiça militar e do Ministério Público Militar, que de fato eram instituições, né, que estavam na Constituição anterior, né, e ainda continuam na Constituição de 88, né? O foco normalmente é esse e não se analisa às vezes com muita cautela como esse tipo de legado continua no Judiciário e no Ministério Público. Então, te respondendo, infelizmente, eu digo isso, não é com nenhum prazer, pelo contrário, esses legados continuam, né? Continuam. Diversas ações, diversos casos eu analiso no meu livro, né, de situações em que alguns juízes permitiram homenagens a ditadores, por exemplo. Olha o caso da homenagem que o ex-presidente fez ao Sebastião Curió, um dos responsáveis, né, pelo massacre no Araguaia, né? Não sei se vocês lembram disso, acho que foi em 2020, se não me engano. O ex-presidente recebeu o Sebastião Curió e tratou ele como um herói, né? Um herói, uma pessoa classificada pela Comissão Nacional da Verdade como um grande responsável, né, por crimes contra a humanidade, né? Tratou como herói. As vítimas, os familiares das vítimas da ditadura ajuizaram uma ação buscando uma espécie de direito de resposta na Ascom, né, já que foi publicado, na assessoria oficial, né, foi publicado isso na imprensa oficial, né, nas redes sociais e tal. E teve um juiz federal, o juiz federal do caso, acho que era em São Paulo, se não me engano, César, que disse que não tinha ilicitude nenhuma nisso aí, que disse que não estava nada comprovado, que pôs em dúvida crimes contra a humanidade, praticados pela ditadura. Isso, né, coisa recente, né, 2020, por aí, né. Você veja, né, o nível realmente de desafio que a gente tem, né. Esse é um caso, né, dentre tantos outros, né, que a gente poderia citar. Procurador, eu quero agradecer demais a sua participação. A gente vai seguir acompanhando o seu caso, super importante. Qualquer novidade, o senhor nos avise, por favor. Boa semana e muito obrigada. Acho que o senhor tem mais uma colocação. Eu só vou pedir para o senhor ser bem breve, porque a gente está com o tempo aqui.
Desculpa, bem Imagina. breve, já agradecendo, só para falar a última ação, que foi talvez uma das mais graves de todas. Eu ajuizei, eu fui o primeiro procurador da República a reconhecer os abusos do Deltan e do Moro, quando estavam atuando, né, e ajuizei uma ação de dano moral coletivo, né, apontando os danos à democracia que eles causaram, com base, de novo, Vivian, em precedentes do Supremo. Tem o precedente do Supremo, que disse que o Moro, quando liberou a colaboração premiada do Antônio Palocci há poucos dias, né, antes da eleição de 2018, agiu para atacar a democracia brasileira. Quem diz isso não sou eu, é o Supremo. Né? Então isso é um dano à democracia, ajuizei a ação. De novo, né, foi outra ação, né, que me levou a essa punição com essa acusação de ideologia, né, sendo que eu estou, repito, né, seguindo, né, estritamente, né, os precedentes do Supremo. Mas eu agradeço novamente, muito mesmo pelo espaço, e fico à disposição, William, Vivian e César, agradeço demais a atenção. Obrigado, nós agradecemos também, procurador, pelo seu trabalho. Obrigada, boa semana. Obrigado.